Bom, e aí, gente, eu queria fazer uma pequena crítica à redação do 150, inciso 3, baixa um pouquinho, por favor. Que ele fala assim, né? É vedado cobrar tributo. Isso aí o Luciano Amaro que faz essa crítica. É uma bobeira, tá, pessoal? Mas só para vocês entenderem assim, a gente vai começar a ficar cada vez um pouco mais exigente com as palavras e mais refinado assim do ponto de vista da análise das palavras tributárias. Então, é vedado cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que houver instituído. Então, pensa bem, pessoal. Quando é que acontece um fato gerador? O fato gerador acontece quando uma situação prevista em lei acontece concretamente, não é isso? Então, peraí, esses fatos ocorridos antes da vigência da lei não podem ser considerados geradores, beleza? Fato gerador necessariamente é após a instituição do tributo por lei. Então, seria muito melhor ter falado em relação a fatos ocorridos. Tudo bem? Fato gerador é um conceito técnico, tá? É a crítica que alguns doutrinadores fazem. Tudo bem? Bom, então, falei do 106, e aí antes de terminar de falar sobre esse assunto, eu vou trazer uma jurisprudência para vocês importante, que é algo que já caiu em concurso público, caiu até na última prova da PGM de Niterói, segunda fase. E na verdade eu estava na banca, né? Então, desse concurso. Então eu participei de certa forma da elaboração dessa prova. A grande discussão histórica brasileira envolvendo o princípio da retroatividade tributária surgiu em razão da súmula 584 do Supremo. Súmula 584 do Supremo, tá? Que já foi cancelada. Essa súmula foi cancelada recentemente, tem mais ou menos, foi em 2020 que a súmula foi cancelada, tá? Então, qual era o problema dessa súmula? Que é uma súmula antiga. Essa súmula era de 1976, pessoal, tá? Súmula bem antiga. Deixa eu explicar como é que funciona o imposto de renda, para vocês entenderem o absurdo dessa súmula, tá? Uma súmula de 76. O que acontecia, pessoal? Como é que funciona o imposto de renda? Lorega vai fazer o imposto de renda dele em 2024, tá? Normalmente é no mês de abril, março, abril e maio de cada ano a gente faz a nossa declaração de ajuste. Como é que funciona na prática esse imposto de renda de pessoa física? Todo ano o contribuinte tem que fazer uma declaração informando tudo o que ganhou de renda e proventos no ano anterior, entre o dia 1º de janeiro do ano anterior, que é o ano base. Então fiz agora em 2024 o imposto de renda, ano base 2023. Tudo que eu ganhei do dia 1º de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023. Então, pego esse rendimento, todo que aconteceu nesse período e informo a Receita Federal em abril tudo que eu ganhei, tudo que foi descontado de imposto de renda na fonte, porque vocês sabem, os empregados, os servidores públicos, quando recebem seu salário, já é um salário que é decotado do imposto de renda. Então, é descontado na fonte o imposto de renda, né? Mas a gente tem alguns rendimentos que são extra salários. Por exemplo, participei da banca no ano passado, ganhei lá alguma coisa que a PGM de Niterói me pagou. Então, a gente tem que formar essas rendas também. Tive aplicações financeiras que deram um bom resultado, então tem que informar na declaração de ajuste. Bom, e aí eu pego tudo que eu ganhei e em abril do ano seguinte eu informo para a Receita aquilo que eu recebi, tudo bem? E o que foi descontado, e faço a declaração de ajuste e pago o tributo, pago o imposto de renda. Bom,
que diz essa súmula? E essa súmula, para eu explicar ela, eu preciso falar do meu tio-avô, que é falecido. Tá? É o melhor exemplo, mais didático possível. Chamava tio João. Tá? Tio João. O tio João era anestesista. E ele trabalhou até mais de 70 anos como anestesista. Tudo bem? E o que acontece? Ele dizia pra gente assim, olha, eu estou numa dúvida se eu continuo trabalhando esse ano ou não, por causa do imposto de renda. Então eu, por exemplo, recebo, vou dar um número hipotético, tá? Cada R$100 que eu recebo, eu tenho que pagar 27,5% de imposto de renda. Esse número é real, tá? Então, se eu faço anestesia e ganho R$100, eu tenho que deixar de imposto de renda 30% para facilitar a conta. 30%. Tá? Já estou aí com números hipotéticos. Aí, cara, fazer anestesia, pagar R$70, eu estou deixando de cuidar dos meus netos, estou deixando de fazer minhas viagens, estou deixando de curtir a vida. Mas ainda vale a pena. Ainda vale a pena, eu vou continuar, R$70 ainda vale. E ele continuava, tá? Então, em janeiro, ele aplicou anestesia, ganhou lá, porque valia a pena ainda do ponto de vista tributário para ele. Vamos supor que em dezembro houvesse uma mudança da lei tributária, dizendo que a alíquota passava a ser de 40%. E essa alíquota já deveria ser adotada para efeitos da declaração de imposto de renda que seria feito no ano seguinte, certo? Percebam que isso seria uma tremenda violação ao princípio da não surpresa para o meu tio. Assim, para receber R$70 valia a pena, mas para receber R$60, aplicando uma alíquota de 40%, não valia a pena mais, certo? Ele teria deixado de trabalhar se ele soubesse que teria que pagar 40% de imposto de renda. Mas essa súmula, ela permitia justamente que, se houvesse uma lei publicada no ano anterior, ao da declaração do imposto de renda, essa lei já poderia produzir seus efeitos. Percebam que ela violava claramente o princípio da retroatividade tributária, porque ela acabava atingindo a fatos geradores, fatos ocorridos antes da vigência dessa lei. Então a súmula diz assim: ao imposto de renda calculado sobre os rendimentos do ano base, aplica-se a lei vigente no exercício financeiro em que deva ser aplicada a declaração. Então, é a lei vigente na época da declaração. Então, era uma súmula que a doutrina pulava. Falava, gente, mas isso aqui não é possível que tenha essa súmula. Isso viola claramente o princípio da retroatividade tributária. E aí, em 2000, o Supremo finalmente demorou 44 anos, não foi isso? 44 anos, não, 34. De 76, 34 anos. Não, foi 2010. Não, 2020, né? Nossa, durou um tempão. Faz a conta aí, Aranias, porque eu não sei fazer essa conta não. Durou um tempão, durou mais de 30 anos a vigência da súmula, a doutrina reclamando, né? Foi de 76 a 2020, certo? Então, se fosse 76 a 2000, seriam 34, né? 24. 44 anos, durou 44 anos. Depois eu vou editar esse áudio aí para não pagar esse mico aí. Não edita não, o pessoal vê que eu tenho mesmo as minhas fraquezas. Tá bom, pessoal? Entendido? Então essa é a única importante discussão envolvendo o princípio da retroatividade tributária na jurisprudência. Tá?